Amém, irmãos? Amém. Quero saudar todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos nessa manhã dar início, né? Mais uma aula, né? Buscando mais um conhecimento do Senhor, né? Eu quero, desde já, chamar a pastora Landa para fazer essa oração a Deus, né? A gente dar início, né? Glória a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, querido e amado Jesus, queremos já te agradecer por essa oportunidade de estar mais uma vez na tua presença, para juntamente aprendermos a tua palavra, Senhor, e desde já quero apresentar a tua serva que vai estar aqui conosco. Ser usada como um canal de bênção, abre, Jesus querido, os nossos entendimentos para que possamos guardar cada dia a tua palavra e aprender mais e mais de ti, Senhor. Usa a tua serva, Pai, em nome de Jesus, é que oramos e te agradecemos, Pai. Amém? Nós vamos dar início à lição número 7, né? Dia 12 de novembro de 2017. Texto áureo. Pois assim como por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens, para que a condenação, assim também por nós, ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação da vida. Amém? Se encontra no livro de Romanos 5,18. Nós vamos para a verdade prática. A nossa salvação é o fruto único e exclusivo da graça de Deus. Vamos à leitura de classe, né? Se encontra no livro de Romanos 5. Porque Cristo, estando em nós, ainda fraco, morreu ao seu tempo pelos ímpios. 7. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém use morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque isso vem para você. Dois iguais. Pode ter dois. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais estamos já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juiz sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça, né? Veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Mas, se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Amém. Amém, irmãos? Amém. Nós vamos entrar já na introdução, mas eu estava meditando assim por alguns minutos, né? Porque são dias de muitos ataques espirituais, mas nós temos a graça de Deus para suportar, né? E eu estava vendo aqui na leitura de classe já que alguns versículos falam que só por um, né? Onde o pastor, que eu chamo sempre pastor Reginaldo, né? Não sei para onde Deus vai levar ele, mas receba essa profecia em nome de Jesus. O professor Reginaldo, ele ministrou agora de manhã e eu me deparei com um ato muito forte ontem à noite, ao sair daqui. E cheguei na minha casa e o Senhor, ele falou: a minha graça te basta, né?
E eu fiquei procurando saber a respeito o significado de graça. Graça é um ato que nós não somos merecidos, né? Por um só foi nos dado, né? Ele acabou de citar que o vigiar está sempre nele, buscando nele, olhando para ele, acreditando nele. Então, a partir do momento que está falando, a lição está dizendo que foi pela graça a nossa salvação, né? Então, nós vemos aqui que no livro de João, capítulo de número 1, antes de entrar na introdução, no livro de João 1, Evangelho de João 1, a partir do versículo 14, diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdades, vimos a sua glória, glória como um unigênito Pai. Então nós vimos aqui que João, ele nos narra aqui neste versículo que o Verbo se fez carne e entre nós, cheio da graça e de verdades, vimos a sua glória, glória como unigênito Pai. Aqui nós estamos resgatando, pelo poder da graça de Deus, algo importante, que o Verbo se fez carne entre nós. Nós, carne, sentimos dores, sentimos aflição, sentimos perseguições, sentimos rejeição e sentimos também tristeza. Mas João aqui, ele vem narrando dizendo, foi ele que se fez em nós, dando a nós, tirando de nós a carne que é mortal e nos dando a nós a graça vindoura. Quer dizer, algo que pode vir o que vier, nós vamos ficar firmes, porque ele já nos deu esse poder da graça. O apóstolo Paulo, ele narra dizendo assim, que ele foi esbofeteado por Satanás. Às vezes nós sofremos por falta de conhecimento. Falta de conhecimento da palavra de Deus, às vezes nós perecemos, pastora. Então ele diz assim, olha, eu fui esbofeteado por Satanás, né? Então isso está me afligindo, vamos dizer assim, que ele está dizendo, eu estou te pedindo socorro, porque a minha carne já não suporta mais, aleluia. Mas aí o Senhor disse, Paulo, a minha graça te basta. Ele não só dá graça só para a salvação, mas para suportar o peso da aflição que vem sobre nós, para tentar impedir este nome poderoso chamado salvação. Olha que coisa linda, aleluia, glória a Deus. Deus, aleluia. Aí no versículo de no mesmo versículo de João 15, 1:15 diz assim, João testemunha a respeito dele, exclama este, que disse, o que vem depois de mim tem contudo uma primazia, porquanto já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido a plenitude da graça sobre graça. Aí então eu vejo que em cima de qualquer coisa nós temos que, Senhor, não é pedir misericórdia, Senhor, me dá graça. Senhor, me dá graça. Senhor, me dá graça. Já pensou, pastora? A graça é algo que nos alimenta, que nos fortalece. É algo que nos dá fortalecimento espiritual, né? Segunda-feira a irmã ia pregar, eu vou pregar, porque eu já não estou me sentindo mais aqui, pastora. Segunda-feira a irmã ia pregar e ela me liga dizendo assim, missionária Ângela, eu te peço um favor, pelo amor de Deus, eu te convidei para você estar louvando, mas eu não vou poder estar lá. Não vou poder estar lá porque eu estava no meu quintal, limpando meu quintal, ali tirando as fezes do meu cachorro, e quando eu saí do portão eu levei do meu vizinho uma pedrada. Mas aí o meu esposo disse, vamos para a delegacia, ele disse, não, a graça do Senhor vai me suportar, vai me dar força, porque
que ministra o poder da palavra pela graça. Então você vê o poder de alguém que leva consigo a graça, né? Então, às vezes, nós queremos sair do foco, mas vamos lá no livro da introdução, que é para mim não perder tempo, porque se eu ficar aqui o negócio vai ficar estreito. Aleluia. A introdução. A lei do Antigo Testamento tem função de instruir, ensinar o povo, a fim deles terem um convívio próspero, pacífico, harmonioso na terra de Canaã. O mandamento contém preceitos indispensáveis de moral, de ética e de vida religiosa, sem os quais o povo viveria nenhum caos. Entretanto, na impossibilidade, os seres humanos cumprirem plenamente a lei para tornar-se justo, Deus outorgou as suas maravilhas pela graça. Então nós acabamos de ler aqui sobre a graça através do povo no Antigo Testamento, caminhando, aleluia, na terra de Canaã. Então nós vimos que, se nós vamos entrar, nós sabemos que o tempo é muito pouco, e nós vamos ver que a partir do primeiro momento que o povo recebeu uma promessa de Deus para entrar na terra que emana leite e mel, a primeira coisa que os olhos visíveis viu foi os gigantes, foi os inimigos, né? Mas se foi Deus que prometeu entrar lá, eu quero saber quem é grande, eu quero saber quem são meus inimigos, eu quero saber que quem mandou vai dominar a circunstância da minha situação. Eu não posso me preocupar, aleluia, como foi falado aqui, que eu tenho que focar minha visão carnal naquele negócio, porque aquele negócio, se a minha visão carnal olhar para alguma coisa lá que for maior do que a minha fé e a graça no Senhor, Ele vai me cobrir, né? Ele vai tomar conta de mim, então não tem como eu reagir. Então aqui nós podemos ver também no livro de Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 4 ao 5, diz assim, 4, 5, Efésios 2, capítulo 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortos em nossos deleitos, nos deu vida juntamente em Cristo. Pela graça, sois salvos. Nós podemos entender que Deus, sendo rico, Ele tem a riqueza que o mundo não tem. Já pensou nós se alinharmos, irmãos, com um homem tão poderoso desse? Aleluia! Porque quando se traz a riqueza terrena, nós vamos escolher qual é o lado que a gente vai ganhar mais. A riqueza nos atrai, pastora Noé. Então, se nós tomássemos para nós no reino espiritual o poder que Deus tem para nos oferecer, algo oferecido é algo que eu tenho que querer. Deus é muito rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou. O amor é intransferível pela graça de Deus? É. Mas só que é o meu amor. Eu não posso forçar ninguém a amar o poder de Deus como eu a amo. Porque Ele está dizendo, só Ele deu. Foi Ele, só Ele nos deu. Então alguém tem que se alinhar com Ele. Alguém tem que dizer, Jesus, eu quero receber do Senhor a salvação, eu quero receber do Senhor a graça, eu quero receber do Senhor o revestimento, mas eu tenho que me alinhar com o que Ele tem para me oferecer. Porque às vezes o meu irmão, ele tem fé na graça de Deus para somente sobreviver o dia a dia da vida. Ele vai querer buscar Deus pela graça para suportar a vida terrena. Ele vai só querer desfrutar coisas terrenas.
Mas aqui nessa manhã, nessa aula a qual nós estamos expressando, está falando que é o amor pela salvação. Ele já nos amou, Ele já nos deu esse amor para que nós se agarrássemos, se abraçássemos, para que ninguém pode te soltar, nasceu de prove astéria, dessa graça tão infinita, irmão. É uma graça tão infinita, pastora Noélia, que pode balançar o inferno. No livro de Salmos, a partir do versículo 46, diz assim, ó: ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem com a sua braveza, há um rio, e dentro do rio tem um santuário, e este santuário, ali habita o Senhor, e nós não seremos não abalados. E aí eu entendo. Deus, aleluia, Jesus. A graça tem que se descolar da carne, não tem jeito. Não pode andar junto, pastor Aida, não tem como sentir a graça junto com a carne, porque a carne é o maior inimigo da nossa alma. Às vezes nós queremos perguntar: você tem inimigos? Se alguém tem inimigos? Ah, se eu te contar, quem é que gosta de mim? É assim ou não é? Mas aí ele está falando: não, João disse não, ele já se fez carne. Nem ele suportou a carne, ele disse: não, eu vou tirar esse peso de quem me ama. Eu vou tirar, eu vou arrancar isso aqui, porque é pelo poder da graça. Jesus, irmão, que ele pode falar, pastora? Você falou do inimigo. Inimigo em pessoa você pode até se afastar, mas o maior está dentro de nós. Né? A qual nós temos que vencer. É a carne. A carne. Esse não pode, fica aí, né? Tem que transformar ela. Então vamos lá. Aqui no livro, eu fiz um estudo rápido aqui. Meu celular está pedindo socorro, mas Jesus é a graça. O significado do termo graça na Bíblia Sagrada, graça no hebraico é Shem, significa curvar-se, abaixar-se, com cotação de favor imerecido ou condescendência de um ser superior por alguém inferior no valor e posição. Então quer dizer, se não tiver posição, não tem graça, né? O favor já foi nos dado. Ele nos deu. Só tem gente que diz que não aceita favor, porque o favor vai ficar devendo para a vida inteira. Não tem dinheiro que paga o favor. Mas está dizendo que esta graça foi nos dada por um favor imerecível. Um favor dado por amor. Um favor dado por alguém que está disposto. Nós temos que estar disposto para receber do Senhor esta graça. Aí ele nos diz assim, para a gente entrar lá na lei da graça. Outra palavra pela graça foi encontrada 250 vezes, que quer dizer, no Antigo Testamento, a graça quer dizer esde. Esde quer dizer, traduzido em português, como a misericórdia, como o significado do amor leal, firme e fiel. Duas coisas nós temos que ter para obter a graça: ser firme e ser fiel. Firmeza e fidelidade. Então quer dizer, se eu não tiver, já tem muitos dias que eu recebi o convite, e foram muitas batalhas, pastora. Teve um dia que eu não tinha nem voz para falar. Quando o irmão Reginaldo terminou de ministrar, a voz voltou ao normal. Então quer dizer, existe em nós o discernimento. O presbítero Nagel trabalhou a noite toda, chegou de madrugada. Mas olha ele aqui. Então, nós temos um combate dentro de nós. O combate do apóstolo Paulo, eu combati um bom combate, não quer dizer que ele estava brigando de luta, de chutapé, de falação de língua, de quem é maior, quem é mais forte, não. Era um combate ele com Deus, o ministério do evangelho dele com Deus. Porque quando Deus falou para Ananias, vai vir aqui um homem, tu vai pôr as mãos sobre ele, para que ele venha abrir os olhos. Senhor, tu conhece ele? O Senhor disse: ele para mim é um vaso escolhido.
e há de ser que ele vai padecer pelo meu evangelho. Então, quer dizer, o combate do apóstolo Paulo era para ministrar o poder do evangelho. E é o nosso dever, é de ministrar o poder Glória do a evangelho. Deus, aleluia. Vamos entrar aqui na palavra, já na primeira leitura. Lei da graça. O propósito da lei, a lei tem um propósito espiritual de mostrar quão terrível é o pecado. Quão terrível é o pecado. Pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos 3:20. Bem como o propósito concreto de preservar o povo de Israel do pecado. Mais tarde, a lei também revelaria qual grande é a necessidade de ser humano, pela graça, obter salvação, pois era impossível cumprir plenamente a lei de Deus no Antigo Testamento. Romanos 7:19, Tiago 2:10. Entretanto, sobre o ponto de vista, todos os aspectos morais de lei, há o princípio que continuava vigorando até os dias atuais. Esse princípio, conforme resumido no Decálogo, os 10 mandamentos, representando as nossas obrigações éticas para com Deus e com o próximo. Êxodo 20, de 1 a 17. Esse caminho traçado pelo Altíssimo para nós é um processo de santificação efetivado pelo Espírito Santo. João 14:15, João 16:18, do 8 ao 10. Nesse sentido, a própria lei moral de Deus era uma expressão da sua graça, porque representa a revelação clara da sua vontade santa, justa, da boa lei. Vamos abrir aqui em Romanos 7, eu estava... Romanos 7. Eu estudei aqui, irmãos, Romanos 7:12. Vamos começar do 5. Romanos 5. A justificação pela fé com Deus. Eu vou ser bem breve. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz, Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. Essa é a graça no qual estamos firmes e gloriarmos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Perseverança. A perseverança é a experiência e a experiência a esperança. Então, quer dizer, são duas palavras investidas uma na outra, né? Então, a tribulação pela fé, se alcançamos a salvação através da graça, sem a fé não tem a graça, né? Mas nós estamos falando da graça. Mas como é que eu vou chegar até a graça? Através de Jesus. Jesus nos ensinou, né, que sem fé é impossível amarmos a Deus, agradarmos ao Senhor, né? Então aqui ele está dizendo assim, olha, temos justificado mediante a fé, aí temos paz. Você já percebeu, irmão, quanto crente atribulado na face da terra? Mas por que será, irmão Reginaldo? Por que será, pastor Leideu? Porque perdeu a fé. Aí, perdendo a fé, não tem igreja, não tem pastor bom, não tem ministério bom. Ele perde o controle. Porque para mim a fé é a bateria. Se eu estiver dizendo errado, o pastor me corrija. Para mim a fé é como se fosse uma bateria de carro. Ela tem que ser recarregada todos os dias. Se você não ligar o carro todos os dias para você fazer ele pegar, você vai se esgotando. Você vai perdendo as forças, né? Então a fé nos produz paz.
Para que temos que ter paz? Para a tribulação. Ele está dizendo que a tribulação, ele está dizendo aqui, olha, a tribulação, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. Tem graça sem esperar? Tem graça sem acreditar? Tem graça sem confiar? Não tem, irmãos. Aí, no capítulo 6 de Romanos, que é onde nós damos continuidade da lição, que é do 5 até o 18 do 20, eu vejo uma coisa importante aqui, irmãos. Aqui no versículo 15 do 5, primeiro. Todavia, não é assim o dom gratuito, com ofensa, porque pela ofensa de um só morremos muitos. Mas a graça de Deus é o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. A graça de Deus. Eu pego um versículo da graça de Deus pelos dons do reconhecimento de Jesus. Quando Jesus se encontra com aquela mulher samaritana, nós podemos ver que, para mim, ali pela minha fé ótica, Jesus falou para o discípulo, vai para a cidade comprar comida, mas não é pelo fato que tinha que ir, é porque tem situação que quem tem que representar o poder sobre a nossa vida, nós, Jesus, é Ele e nós sozinhos. Porque ele teve encontro com aquela mulher, pelas pessoas da cidade, era uma mulher prostituta, né? Mas Jesus, ele veio contradizer, ele veio quebrar, ele veio desfazer, ele despedaçou qualquer tipo de situação que impeça de alguém se chegar a ele, né? Ele quebra, irmão. Então, quando Jesus falou para ela, dá-me de beber, ela disse, tu não sabe que tu não pode comunicar comigo, que o judeu não se comunica com o samaritano? Aí ele disse, olha, mas se tu soubesse quem te pede de beber, você acha que se ela soubesse quem era Jesus, ela ia cair numa situação daquela? Se tu soubesse quem está te pedindo de beber, tu não daria, tu pediria. Então, se nós não tivermos a essência de todos os dias pedir o Senhor a água da graça dele, a nossa vida, pastora Noélia, pastora Landa, irmãos amados, é a única coisa que nos tira a sede, que nos purifica, é a palavra da graça de Deus. Sem essa graça, eu não suportaria. E Jesus disse assim, mulher, se tu conheces o dom, como que eu vou conhecer os dons? Eu tenho que buscar. Se tu conhecesse o dom de quem te pede dar de beber, ele deu todo o poder para ela, deu ou não deu, irmão Reginaldo? Se tu conhecesse o dom a quem te pede dar de beber, tu não daria, tu pediria. E quando tu pedir, e tu beber, ó, e quando tu beber, vai nascendo sobre ti uma fonte, olha, vai nascendo, vai enchendo, você vai se enchendo, você vai se transbordando de uma fonte tão inesgotável, que quem tá vendo de fora diz, eu vou com ela, eu não vou ficar, ela está melhorando de vida, eu também preciso melhorar. Essa fonte, irmão, é nós que transborda, nós já bebemos desta água, Deus, aleluia, Jesus. Mas aí nós vamos ter que transbordar. O transbordar quer dizer, você vai fazer alguém ver em você que você tem a graça de Deus. Pela graça de Deus, pelo poder de Deus, Jesus levantou uma missionária prostituta. Ela não se conteve, pastora Hilda. Vou contar para todo mundo. Então, ela recebeu automaticamente o poder de Jesus sobre a vida dela, né? Então, às vezes, tem pessoas que aceitam Jesus, eles ficam indagando pessoas. Por onde começa? Pela lei. Lei é o que? A palavra. Primeiro nós temos que ler de Gênesis até Apocalipse. Aí, se nós não tivermos entendimento para isso, tem um professor para nos ensinar. Eu encontrei com a moça ontem que disse assim para mim. Disse para mim não, disse para a tia dela.
Tia, eu nunca vi dizer que uma mãe crente amaldiçoou seu filho. Eu nasci no berço, eu que ganhei eles para Jesus. Tudo bem que eu estou errada, eu estou desviada, estou afastada. Mas todo dia ela disse, tá um lixo. Tu tá uma praga. Tu tá isso. Tu tá que você acha que vai funcionar alguma coisa para mim, tia? Isso? Aí quando ela disse isso, o Espírito Santo, você não vai falar nada? Eu falei, e o que é que você falou para ela quando você chamou ela para ir para Jesus? Jesus é melhor do que o mundo ou o mundo é melhor do que Jesus? O que te traz mais alegria, Jesus ou o mundo? Ela disse, não, irmã, eu estou errada. Eu reconheço que eu estou errada. Mas a partir do momento que alguém experimenta do mundo, a partir do momento uma menina com 20 anos, ela perde a essência. E quando a gente perde a essência, irmãos, perde a alegria. E quando perde a alegria, perde a certeza que um dia nós vamos morar no céu. Então, sem querer, irmão, eu preguei sobre a graça para aquela moça ontem. Então, que nessa manhã, esse versículo, essa primeira lição, que nos dá o conhecimento que Deus, Ele nos deu, através, Ele está dizendo aqui que pela lei tem um propósito de mostrar o terrível pecado. Nós temos que se reconhecer. Eu não posso transformar pastora Alanda, pastor irmão Nagel, pastora Noélia, não. Eu tenho que ser transformado. Né? Já não existe mais um julgamento, já tem alguém que julgue por nós. Né? Se você tem compaixão do seu irmão, você vai ensinar para ele. Irmão, isso aqui te leva para o inferno. Irmão, não me leve a mal. Se você quer me ouvir, amém. Se não quiser, problema seu. Mas eu tenho por direito de dizer o que está escrito na Bíblia. Né? Fé é dom gratuito de Deus, mas eu preciso adquirir. A graça é dom gratuito de Deus, mas eu tenho que ter vontade de ter essa graça comigo, para que eu possa suportar todas as nossas tribulações. Aqui num parágrafo que diz assim, olha, nesse momento, no mesmo versículo do primeiro, nesse sentido, a própria lei moral, já no final, de Deus, há uma expressão da sua graça, que representa a revelação clara da sua vontade santa, justa e boa com Deus, que aí entra o versículo de número 7, 7:12, não é isso? Que diz assim, glória a Jesus. Assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom, né? 7:12. Peraí, pastora, deixa eu achar aqui que a minha Bíblia, essa Bíblia é um pouco embaçada para me enxergar. Por conseguimos a lei santa e o mandamento santo é justo e bom. Por quê? Conseguinte a lei santa tem que ter um quê? Um prosseguimento. Eu recebi hoje, eu vou parar hoje, porque já aceitei Jesus, então eu já não quero mais buscar mais conhecimento. Não. Tudo que reverenciar o Senhor é eterno. Não tem fim. Independente do que nós vivemos aqui na terra. Se estamos empregados, se estamos desempregados, se está doente, se não está doente. É a nossa graça que vai nos conduzir à salvação. A graça que vai nos levar ao poder de sermos salvos em Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Se Ele é santo, eu também tenho que ser santo. Glória a Deus. Aleluia. Para receber a graça, eu tenho que ter a santidade. Né? Eu tenho que, além de eu ter que ter a santidade, tem um mandamento que também é santo. E ele é justo. Ele é justo. Ah, mas Jesus é pleno, por que Jesus não justifica? Será que é sua causa verdadeira? É forte, não é, pastora? Não é. O justo justifica a si mesmo. Né? Diz que tudo que é puro, acho que é Filipenses, né, irmã Reginaldo? Tudo que é puro, tudo que é justo, que é reto em oração e súplica, Deus nos responde. Então, pela lei santa, conseguimos, através do mandamento, tudo que é bom para nós. Então quer dizer que não vem coisa ruim para nós, pastora Alanda.
vem só coisa boa. Mas só vem coisa boa para nós se eu sou justo. Justificar a vida de alguém por a outra pessoa é muito difícil, porque uma conhece de um jeito, outra conhece de outro. Não é, pastora Hilda? Você conhece a fulana? Um disse, nossa, ela é maravilhosa, uma pessoa de Deus e tal. Outra disse, eu não suporto nem olhar na cara dela. Mas aí um só, que fomos lidos lá na introdução, que por um só, nós somos o quê? Porque pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça, do dom, da justiça, reinarão em vida em um só, Jesus Cristo. Nós temos que ter aliança eterna, irmão. Glória a Jesus. Aleluia. Por um só, nós temos que ter aliança eterna. Vamos lá. Favor imerecível, é isso que nós estamos? Não. A lei conduz a Cristo. A lei foi uma espécie de guia para encontrarmos a Cristo por meio da graça. Gálatas 3:24. Quem pode abrir para mim? Vai demorar? Vai, mas são os versículos que a gente vai comer um pouquinho. Glória a Deus. Gálatas 3:24. Quem achou primeiro, lê para mim. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé possamos justificados. Você está vendo? A fé, ela é o combustível. Ela é algo que não pode faltar em nós, irmã Amanda. Será? Não sei não. Não, pela minha fé, eu creio. Pela minha fé, eu acredito. Pela minha fé, eu vou determinar. A fé é ato, irmão, entre você e Cristo. Glória a Deus, aleluia. A gente não pode compartilhar essa fé se às vezes a pessoa não crê, mas a sua fé, para que você não fique envergonhado, Deus justifica você. Verdade, Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Mas nós não vamos ficar sem esperar, nós temos que estar esperando nela, né? Ele nos convence pela impossibilidade de ser cumprido, de que não podemos alcançar a salvação sem Cristo. Desse modo, quando a lei se faz a própria justiça do homem, com mérito dele, ele se torna depreciativa, impossibilitado do ser humano de alcançar a salvação, que é só possível mediante o evangelho da graça do Senhor, a graça de Deus. Efésios 2:8. A justiça do homem, como mérito dele, se torna depreciativa. Quer dizer, ele tem com ele aquilo que vem da lei. Tem pessoas que se justificam diante do tribunal com as provas dele. Aí o que é que o juiz faz? Fala para o advogado, porque a gente não vai até o juiz sem um advogado. Ele junta tudo. O homem está falando que está acontecendo isso, mas eu não estou acreditando na conversa dele. Primeiro vai reunir todas as provas dele para mim colocar nos autos a verdade. Se os autos tribunais aqui na terra tem que ter a verdade, você imagina na celestial? Como que eu vou justificar? E dói, irmão. Pensa que dói, pastora? Está escrito na lei. Tem mulher que diz assim, eu vou ficar casada até 3 anos, 4 anos, porque eu tenho direito. Hoje a lei já mudou. Todo mundo quer ter direito. Procura os códigos, os estatutos. Então, e os mandamentos, que é mais importante para nós, ter defesa? Nós perdemos força da lei. Às vezes nós perdemos a força da lei. A lei do homem é apresentada. E a lei de Deus será justificada. Quem vai justificar o homem justo é o Senhor. Teve um momento da vida de Jó que ele disse: bem Senhor, que o Senhor tudo pode. E nenhum dos teus pensamentos, quem poderia justificar Jó naquela situação? Era ele, Deus. E tem resposta que às vezes não é melhor nem a gente dar.
Tem momentos que não precisa nós nem abrirmos a nossa boca para querer justificar o que o homem acha que eu tenho que fazer. Acha que eu tenho que ser do jeito que ele quer. Eu tenho que ser do jeito que Deus me chamou. Eu tenho que me justificar diante daquilo que o Senhor me deu. Aquilo que eu busquei pela fé e que me encontro de pé, que você se encontra de pé. Porque nós não estamos aqui de pé porque nós somos bonzinhos. É porque o Senhor achou graça em nós e nos deu o seu favor imerecido. Aí eu tenho que prosseguir. Eu não posso parar. Nós não podemos parar. Porque nós temos que transbordar a fonte que Jesus já nos deu, que é a graça. A graça revelada, que é a lei imperfeita, Paulo contrasta a superioridade do Espírito em relação à lei. Lê aí, irmão Reginaldo, 5,18. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Está vendo você? Nós temos que ter intermediadores por nós. O Espírito é a segunda pessoa de Jesus para que interceda ao Pai por nós, não é? Jesus foi, mas ele disse que nós não estávamos só. Ele não nos deixou órfãos. Então a lei tem dono. A lei tem alguém que constituiu ela. Toda lei terrena, ela tem uma constituição. E sem a lei da palavra, eu não tenho um condicionamento, eu não tenho um relacionamento para receber do Senhor a graça. A pastora Ida, ela não está aqui. Você acha que ela não sabe quem é quem aqui? Ela sabe. Aí o próprio Espírito de Deus de lá vai revelar para ela, para a pastora Noélia, o fulano de tal, muito tempo aqui, Deus colocou no meu coração. Assim não é, pastora Noélia? Nós sentimos nele uma sinceridade, tem uma graça nele, tem algo, é assim ou não é? Então é algo que a graça é algo, pastora Noélia, que ela nos dá na oração, ela nos vaza. Não é uma coisa, eu já recebi Jesus, quem quiser que se vire. Quem quiser procurar o seu chamado, que procura. Ele diz que nós temos que cada um conhecer a nossa vocação. Nós temos que saber, para não ter confusão, né, pastora? Cada qual tem que saber qual a vocação que você foi chamado. Porque pela graça de Deus, você está pensando que uma pessoa que evangeliza na rua é fácil? Ele pode apanhar, ele pode ser expulso de algum lugar, mas ele está preparado para isso. Então, além de ter a graça é acompanhada com a vocação, né? Eu vou por aqui porque Jesus me chamou para isso aqui, e através disso aqui eu vou levar Cristo para alguém, para que o Senhor, pela sua graça e infinita misericórdia, possa abrir os olhos de alguém. Então, quer dizer, a vocação da lei de Cristo, né? Ela nos dá um guia, vamos dizer assim, que é o guia que nos leva a ter do Senhor este dom especial. A graça, que a lei perfeita, Paulo contrasta a superioridade do Espírito da relação à lei, que por isso morremos pela lei. Aí o Romanos 7, o 4, ele diz assim: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para que pertencerdes a outro, a saber, aquele que queremos, que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Nós temos algo que temos que ser produzido. Nossa, se eu olhar com meus olhos carnais não vai sair nada. Se eu olhar com a minha força eu não vou sair nem do lugar. Não. Por meio de Cristo Jesus. Glória a Deus. Né? Livro de João 15, diz: eu sou a videira verdadeira.
E o meu pai é o lavrador. Se toda vara que estiver ligada, ela vai o quê? Dar muitos frutos. É verdade. E as que nos der serão cortadas e lançadas no fogo. E por que tem muita gente que não mais produz? Porque a vara não está mais ligada. Aí começa aquele negócio, sabe, pastor Aida? Aquele negócio de, será por quê? O que está acontecendo? Não. Ele é a videira. O pai, o lavrador. Aí ele diz, nós estamos ligados nele, independente da circunstância. Glória a Deus. Nós temos que nos produzir, temos que produzir, frutificar, para que a graça de Deus se explanda. Olha que coisa linda. Glória a Deus. A graça é algo que tem que ser distribuída, pastor. Pela graça, né? Romanos 7, 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo. A lei, ela julga, né? Pastor Reginaldo, tem algo para falar? A lei, pode falar. Interessante esse versículo primeiro que você leu aí, a gente leu de Gálatas 3 e 24. O papel da lei não era de permanecer a lei, mas sim, o papel da lei era nos conduzir, isso que a gente se viu de aio, ou seja, de condutor, de pedagogo. O papel dela era conduzir a humanidade até Cristo. É justamente essa referência que diz. Ou seja, nos conduzir, primeiro, nos apresentar o nosso pecado. A lei, ela tinha o papel de apresentar, não de dar uma solução para o pecado. Ela apresentava a nós. Como é que eu sei que eu não posso matar? Porque a lei diz, não matarás. Então ela nos apresentava o pecado, mas não dava uma solução. E o que ela fazia para ajudar? Nos conduzia a Cristo, que é justamente esse Gálatas 3:24 que diz, o papel dela era conduzir a Cristo, né? Ela mostrava o pecado para a gente e nos conduzia a Cristo, que é a solução. Ela não apresentava uma solução, mas Cristo é a solução, né? Por isso que diz aí essa referência que você falou aí, olha o que diz agora em Gálatas 2:19. 2:19. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Ó, eu estou morto para a lei. A lei não serve mais para mim. Eu estou morto para a lei. Agora eu pertenço não mais a ela, eu pertenço a outro. Quem é esse outro? Aí aquela referência de Romanos que você leu aí, 7:4. Romanos 7:4, olha o que diz. Romanos 7:4. Assim, meus irmãos, também Cadê? vós morrestes relativamente à lei. Assim, meus irmãos, também vós estáis morto para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro. Eu não sou mais da lei, eu sou de quê? Quem é esse outro que eu sou? Para que sejais de outro. Quem é esse outro? Ele completa dizendo, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Ou seja, nós não somos da lei mais. Nós morremos para a lei e ressuscitamos. Quem ressuscitou? Aquele que ressuscitou. Quem foi? Cristo. Porque não pertenceu mais à lei. Ela serviu para nós, serviu sim, para nos levar a Cristo. Ela nos ensinou o caminho. Ela nos mostrou nossa forma de pecado. Ela não deu solução, né? Mas ela nos conduziu até Cristo. Então quer dizer, a lei a qual o evangelista Reginaldo está nos levando até a palavra, é que não é mais através da lei, mas é pela graça. Por quê? Ele não tocou, ele olhou, procurou alguém justo, alguém digno, e não achou. Aí ele deu o seu único filho, por amor, ele não diz de todos, por amor daquele que crê em mim, não pereça, mas com ele tenha vida eterna. Ele já está nos dando a chave, irmãos. Ele já está nos dando a certeza. Eu amei o mundo de uma tal forma. Ô irmão, já pensou?
Ô Dari, o amor não correspondido, ele não dói? Um amor que não tem correspondência, irmão. Se a gente deixar, aquilo vai matando a gente aos poucos, pastora Hilda. Ele disse, mas olha, eu dei o meu amor foi tão grande pelo mundo. Mas aquele que crê, é aquele que crê. Ele não diz nem aqueles, é aquele. Isso é muito interessante, né? Aquele que crê em mim, não pereça, mas tenha comigo a vida eterna. Pode falar, presbítero Magel. É mais ou menos como a gente está falando sobre a lei, ela nos conduziu a Cristo, né? Estava lembrando daquela passagem que Jesus, quando ele quis enfatizar isso aí, sobre a lei, ele fala de Moisés, que foi o representante da lei, né? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, para se importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Quer dizer, no momento em que o povo pecou, né? Aí o castigo veio, ou seja, a lei, ela punia, né? Ela mostrava o seu erro. O povo pecou, caiu no pecado, mandou serpente, e aquela serpente mordeu o povo ali, o povo estava morrendo. Agora o povo ia perecer. Moisés, Senhor, o que eu faço, né? Aí o Senhor falou para Moisés, levanta uma serpente de metal e pendura ela no poste aí. Será que toda aquela pessoa que olhar para aquela serpente, ela vai ser salva? E depois ele fala assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado para todo aquele que nele crê. Uma coisa linda. Da graça que estava nele, né? Não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Ou seja, o pecado, ele nos traz a derrota, a miséria, né? E Jesus, aquela serpente lá, ela trouxe a salvação para aqueles que estavam determinados à morte no deserto. E Jesus, ele foi um típico daquela serpente. Ele mesmo falou sobre isso, né? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto para a salvação daqueles que estavam ali à beira da morte, importa que o Filho do Homem seja levantado para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ali Deus proveu uma graça para aquele povo, naquele momento lá, né? Ou seja, a lei representava, ela punia, ou seja, a lei ela trazia a correção, ela mostrava o seu erro e a punição. O cara estava cortando lenha de sapo lá, pegaram e mataram, sem perdão. A lei ela não mostrava, ela mostrava um juízo, né? Mas Jesus sempre mostrou a misericórdia. Aquela serpente ela representava a misericórdia de Deus no deserto. Lá, quem estava picado ali, sentindo a dor da morte, olhava para a serpente de metal, aleluia, e diretamente ela recebia a cura. Glória a Deus. E aquela serpente ela representava Jesus. Nossa vida hoje. Aqui em Mateus 5,17, falando aí, dentro do que o presbítero está falando também, fala assim, não cuideis, que Jesus falou, né? Não cuideis que vim destruir a lei dos profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Né? Os 10 mandamentos, né? Porque a lei pregava, mas, como o irmão falou, apresentava. É necessário cumprir para alcançar a salvação. No 3 da lição que fala, né? Que está correto. Ele cumpriu para a graça nos revela que a lei é imperfeita, né? Porque eles mostravam o pecado, ficavam tentando até acusar ali Jesus, né? Era para julgar, mas apontar o defeito da Jesus veio para cumprir, né? Ali ele resumiu 10 em 2, 10 mandamentos em 2, né? Que é amar o próximo, amar Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, né? Imagina, você tem que amar o teu próximo, o inimigo, o teu inimigo como você ama você. Amar Deus é fácil. Deus, nós amamos Deus. Né? Todo mundo que você perguntar, ama Deus? Ama, claro que ele te ama, Deus. E o teu próximo, aquele que pisa no teu carro? Aquele que está te afrontando todo dia? Será que nós amamos Deus? Será que o nosso coração fala a verdade? Depende para nós refletirmos, né? Olhar para todos. Será que é verdade? Será que nós só falamos que nós amamos? Será que o nosso coração, no meio de como Jesus disse em Mateus 7, que nós somos mal, né? Ainda sabemos dar boas coisas aos nossos filhos e Deus, né? Essa palavra aí é muito forte mesmo, amar o próximo como a ti mesmo. O Senhor quer o quê? Que quando nós vemos uma pessoa no erro, aquilo que para nós a gente acha que não tem solução, para nós lembrarmos que nós já estivemos na mesma posição que ele perante Deus. Com as nossas falhas, diante de Deus não tem um que faz mais ou um que faz menos. Somos todos pedaços do outro, né? Que é a passagem do rei e do seu servo, né?
que devia 100.000 talentos. Falou, Senhor, eu te devo 100 talentos, 1.000 talentos, e eu não tenho como pagar. Ser paciente comigo que eu pago. Ele disse, está perdoada a sua dívida. Já o outro, que devia para ele 100, ele pegou e lançou na prisão. Que era o mesmo tanto, né? Não, um era 1.000 e outra 100, né? Não, mas diante dos olhos do Senhor. Sim, tinha que ser igual, era dívida igual. Porque o rei era o supremo, né? E aquele outro era um servo do rei. E o rei perdoou a dívida dele. E o servo dele, ele não perdoou a dívida do servo, que era a mesma. E ele não perdoou, né? E alguém olhando para aquilo se indignou. É como se nós tivéssemos ação terrena e o anjo do Senhor nos assiste, né? Os anjos do Senhor nos assistem e intercede ao Pai pelas coisas boas e também pelas coisas más. Se o Senhor não tiver misericórdia do mal aqui, ó, olha o que ele está fazendo. Mas tem alguém que está aqui comigo que está dizendo que aquele mal vai ser desfeito no seu nome. Olha que coisa linda, pastora. Pai, pela tua graça e pela tua misericórdia, socorre-me, porque o mal está destruindo, o mal está acabando, o mal está matando, o mal está fazendo tudo, mas ali no mal tem alguém que está lá intermediando, pastora, por ele. Glória a Deus. Isso olha a graça de Deus, individualmente da situação, evangelista Reginaldo. O importante é quando ele diz assim, olha, primeiro tira a argueira dos teus olhos. Verdade. Olha, a graça foi dada. Quebrar a lei, né? Tira primeiro a argueira dos teus olhos, para depois. Porque o que está vendo, o que está em você, olha que coisa importante. O que está em você não é meu. Você está condenando, não é você que condena. Então isso que está te pesando, mostrando para o teu irmão aquilo, tira. Tira. Você viu aquela criança, tudo que falava e levantava a mão, porque ele era verdadeiro. Você sabe que eu estava lá no meio diante aquele culto inteiro. Foi o que mais chorou, pastora Hilda. Eu falei, Jesus, será o que está passando pela vida desse menino agora? Ele tinha um amiguinho, irmão Reginaldo, na hora que chamou todo mundo para frente, o amigo dele fez assim, ó. Eu falei, pastor, olha ele falando que não é para ir não. Não foi, pastora? Aí fazia assim, ó. O Pedro, o amiguinho do Pedro fazia assim, ó. Ele que não ia, não. Aí quando ele viu o Pedro levantar, ele levantou. Você sabia que Deus está esperando de nós uma decisão para que alguém também tome a sua? Imagina, eu não sei que mistério é dessa aula hoje não, mas o negócio aqui é profundo. Porque se você tem os conhecimentos, a qual os homens hoje, se você for em ministérios grandes, os homens fazem muito conhecimento, mas não está trazendo recurso para a alma, porque se a alma não ouvir a palavra, que ele tem a Bíblia, que está tudo escrito aqui, ele vai se preocupar em ler um livro que o homem escreveu, irmão. É o que está acontecendo nos dias de hoje. Muitos estão perecendo por falta de conhecimento. Oséias 6,4, se não me falha a memória, é 4,6. Muitos estão padecendo por falta de conhecimento, rejeitando a minha lei. Eu, Senhor, rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim. Ele disse, ninguém vai passar na minha frente, ninguém vai dizer que é grande, que é bom, sem o meu conhecimento, porque o conhecimento é meu. Tem que aprender, né? Ó. Vem de amigo, todos está cansado. Oi, irmãos, é coisa muito forte. Para a gente ter a salvação da graça, irmão Reginaldo, temos que buscar. Glória a Deus. Aqui no versículo de Hebreus 8, versículo 6, diz assim, olha. Hebreus 8, 6. Agora, com efeito, obtive Jesus ministério, tanto mais excelente, quanto ele também, mediador de superior aliança, instituída com a base em superiores promessas. O 7. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado o lugar para a segunda aliança, para uma segunda. O 13. Quando ele diz nova, torna-se antiquada a primeira. Ora, aquilo é que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Então, o que eu vejo aqui? Ele está sempre dizendo, precisamos
renovar, buscar o primeiro amor. A aliança para mim é o primeiro amor. A aliança de Cristo para mim é o primeiro amor. A primeira aliança que Deus fez com o povo em Israel no Monte Sinai, no versículo 9, diz assim, olha: não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão para conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não constituíram as minhas alianças, e eu não atentei para ele, diz o Senhor. Olha, a aliança. Vamos dar um exemplo. Quando Deus tirou o povo do Egito, né? Uma coisa que me chama a atenção é que Gideão, quando ele viu os medianitas destruindo sua plantação e os cereais e tudo mais, ele pegou a porção dele, né? Presbítero Nagel, pegou a porção de trigo dele. Ninguém quer perder, na verdade. Pegou a porçãozinha dele e procurou um determinado lugar que ele pudesse malhar. Mas o que me chama a atenção, pastora Hilda, é que ele foi malhar no lugar que não era de trigo. Mas Deus viu o esforço. É escondido, né? É. Deus viu o esforço dele de pegar o trigo e ir lá na amassadeira de uva e malhar o trigo. Aí o anjo assistindo aquilo, porque o anjo falou assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. No meio dessa luta. A irmã falou assim, eu falei: o fulano é filho da fulana. Não estou acreditando. Porque o povo quer comparar nós com nossos filhos. Com os atos mal feitos dos nossos filhos. Não. Então não dá para acreditar um negócio desse. Eu conheço esse fulano. Esse fulano cheira a cocaína como se comesse carne 24 horas no churrasco. Meu irmão, Deus está falando que filho não salva pai não, nem pai salva filho não. A gente intercede a Deus. Se pela graça e a misericórdia de Deus conceder a ele salvação, ele vai. A Bíblia diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mas o Senhor não é obrigado a salvar ninguém não, pastora. A gente que tem que buscar a salvação. É nós que temos que adquirirmos a salvação. Gideão sabia que Israel tinha virado as costas para Deus. Estava todo mundo rebelde. Foi o Senhor que deu a ordem para os medianitas destruir tudo. Mas não tinha uma aliança, irmão Reginaldo? Não tinha uma aliança? O Senhor é contigo, varão valoroso. Ele disse: mas como se o Senhor é comigo e nos sobreveio tudo isso aqui? O que é da tua lei que o meu pai não contou para mim? Então é preciso nós buscarmos o que está faltando em nós. Pela graça de Deus e o conhecimento da verdade. O que é que está faltando em mim? Para que isso que está me sucedendo não venha me suceder mais. Está faltando alguma coisa em mim, pastora Hilda. Às vezes a gente não para ver esse sentido. A gente prega, mas é tão lindo ser cheio de Deus, pastora Hilda. Bota a mão assim, Deus encher o povo, é a coisa mais linda do mundo. É dom de Deus, irmão. Mas tem uma coisa em mim que... Quem já aconteceu isso com você? Isso está acontecendo comigo? Não era para acontecer. É assim ou não é, pastora Hilda? Tem uma situação que está vindo comigo na minha casa que isso não era para acontecer. Mas e você? O que está acontecendo? É você que tem que ver o que está acontecendo. Aí a aliança que ele está falando aqui no versículo 8 do 7. A primeira aliança que Deus fez ao povo de Israel no Monte Sinai. E lá no livro de Êxodo 19, 20, a gente vai ver que quando Gideão disse, não foi ele que tirou nós de lá do Egito? Nós viemos de lá até aqui, devia ter acontecido pior lá no meio do caminho, né? Lá não faltou vestes, não faltou pão, não faltou alimento, né? Teve sol para aquecer, teve nuvem para cobrir. Mas eu cheguei aqui e agora, com ele, está tudo sendo destruído pelos medianitas. Ele disse não. Aí sabe o que o Senhor disse para ele?
vai na tua força. E o que vai acontecer? Eu vou livrar Israel nas suas mãos. Você vai vencer Israel, você vai vencer os medianitas, como se fosse só um. Diga para o teu irmão, ele vai interceder por mim. Amém. Ele está dizendo que é ele que vai fazer. Eu tenho uma aliança com ele não vai reconstituir. Eu fiz uma aliança com ele. O Senhor disse para Abraão, renova comigo a sua aliança, ser perfeito, e eu vou ser contigo. Ô irmão, depende de nós. A graça está em nossas mãos, irmão. Está em nossas mãos. Mas eu tenho que ver como é que está. Quando você tem uma aliança, que você tira ela para fazer alguma coisa, bota no banheiro e que procura no banheiro e que não acha, não dá um desespero? Já aconteceu isso com alguém? Desse jeito. Cuidado. Eu já fui perder. Eu lavando roupa, aí ela caiu dentro do balde d'água, eu joguei lá no Ceará, né? Aí perdeu dentro da sangue, vasculhando as terras, e eu fiquei doida, desesperada, estava só com 2 anos do meu marido. Já 9 horas já, valeu, Jesus. Aí meu irmão achou que meu Deus. Minha alegria. Aliança, ela se tornava superior e eterna através de Cristo, que é o mediador, né? O que ele quer dizer é isso. Vamos lá, vamos mais para frente, tem muita coisa para falar ainda. O favor imerecido de Deus, superabundante da graça. Não há pecador, por pior que seja, que não possa ser alcançado pela graça divina. Pois onde abundou o pecado que foi exposto da lei, superabundou a graça de Deus. Em Romanos 5, né? 5, versículo de número 20. Vamos ver. Se a gente for abrir todos os versículos aqui, nós vamos sair daqui hoje, né, pastora? Pode ler? Pode, por favor. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Onde o pecado abundou, superabundou. Ele entrou fazendo o quê? Despedaçando o inferno. Ô irmão, tu não é filho dos Deus, salva tu a ti mesmo. Você sabe que eu fico, às vezes, eu entro assim dali e digo, meu Deus, eu não quero ir no inferno. Pastora, por um minuto, quando Jesus estava morto na cruz do Calvário, que ressuscitou e pegou a chave do inferno, às vezes eu fico imaginando o superpoder natural do Senhor, né? Ele disse, eu vim para que todos tenham vida e tenham vida com abundância, né? Ele disse que ele pegou a chave do inferno. Ele nos deu, irmão, a certeza de que ele é o maior, ele é o super. Onde teve o pecado, com ele já não tem mais. Com ele já não existe mais. Ele aniquilou. Aqueles que estão em Cristo Jesus, não há nenhuma condenação, mas que não anda segundo a sua carne, mas que anda pelo Espírito. Então, às vezes, nós queremos debater isso. Como é que fulano sabe que é salvo? Ele fala tanta coisa, será que vai ser salvo? Tem pessoas que não acreditam mais na salvação, pastora. Tem pessoas evangélicas que conhecem a palavra e já não tem mais esse zelo. O Senhor diz, Daniel, vai até o fim. Por quê? O fim é o começo das coisas novas. É a promessa que o Senhor nos fez, né? Aqui no versículo de Romanos, Romanos 5, 20, você leu, não foi, irmão Reginaldo? Por meio da compreensão dessa maravilhosa graça, o apóstolo João escreveu, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. 1 João 2,1. A fé e a graça opera diante da fé, num sacrifício vicário de Cristo Jesus, ambas fé, a graça atualmente nas obras da salvação, a graça o presente
imerecido de Deus, e a fé, contrapartida humana, é a obra de Cristo. Nesse sentido, não é a fé que opera a salvação, mas a graça de Deus, que atua mediante a sua fé, crente no Filho de Deus. Romanos 3, 28. Né? Só para a gente dar uma pincelada aqui. Está aberto aí, irmão Reginaldo? Romanos 3, 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Concluímos que, pois, o homem justificado pela fé, independente das obras. Né? Então, o que é que ele está dizendo aqui? É independente da sua obra. Para algo justificar isso, né? Tem que se justificar. Porque ele disse que quando chegar o último dia, ele vai dizer: vinde, bendito do Cordeiro a do meu Pai, e apresentai-vos diante de mim as vossas obras. Quer dizer que nós vamos chegar lá com a mão vazia, é? Diz que a obra não salva, irmão Reginaldo. Mas por que ele está chamando para apresentar ele a obra? O senhor pode me explicar? A obra aperfeiçoa a fé. A obra aperfeiçoa. A obra é o meio pelo qual nós demonstramos que temos fé. Eu não faço para ser, eu faço porque eu sou. Eu não faço para ser salvo. Eu não faço nada, absolutamente, eu falei em aulas passadas. Vocês, não precisamos fazer absolutamente nada, nem obedecer nada nem a ninguém para ser salvo. Nós fazemos e obedecemos como forma de gratidão por tão grande salvação. Ó, que privilégio! Nós só fazemos pelo privilégio, uma forma de gratidão por ter ganhado tão grande salvação. Não para ganhar, mas porque ganhamos. Glória Somos a Deus. felizes porque, como salvo, aí sim nós fazemos alguma coisa. Amém. Até porque a gente leu na aula passada, nós amamos a Deus, é o restante disso, porque Ele nos amou primeiro. Não que nós sejamos amar Deus por Deus, não, porque Ele nos amou primeiro. Filipenses 3, versículo 9 diz assim: a ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão que é mediante a fé em Cristo. A justiça procede Deus baseada na fé. Então, quer dizer, foi o que nós acabamos de falar. A fé, ela nos empurra, né? Porque a fé é algo que a gente não vê, pastora, né? A fé é o firme fundamento para a graça do Senhor. A graça não é o terceiro. A graça é salva conduto. Não é salva conduto para pecar. Salvo não é salvo para pecar. A graça não é salvo conduto para pecar. Segundo o ensino das Sagradas Escrituras, a graça jamais pode ser vista como salvo, contudo para a prática do pecado ou da libertinagem. Gálatas 5, está aberto aí, imaginado? Tá. Gálatas 5,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Amém? Pelo contrário, a graça de Deus nos convoca à obediência ao doador da graça. Pois quando se ama, fazemos de tudo para agradar as pessoas amadas. Por isso o amor de Cristo nos constrange. Ele nos chama. É tão grande que ele nos atrai. O amor de Cristo, através da graça do Senhor, para que nos leve à salvação, para que nós não pecamos, é como se fosse uma traição. Vamos colocar aqui, não vamos basear o amor de Cristo com o amor humano,
Mas ele disse que nós temos que amar o próximo como nós mesmos, não foi disso nem instante. Só que a traição, ela nos tira da presença de Deus. A traição de quem peca, ela apaga a luz. É uma coisa que apaga, que a mente, ela fica toda hora. O diabo, ele nos ajuda a pecar, mas ele não esconde o pecado. O diabo não esconde o pecado. Então a salvação, ela foi algo doado pela graça de Deus. Quando nós amamos, nós vamos buscar uma coisa que a gente ama. Nós vamos zelar daquilo que a gente ama. Isso aqui é meu, isso aqui é o meu amor. O amor, ele quer expressar o amor para fora, né, Dali? Como é que um homem sabe que uma mulher ama ele? Pelos procedimentos dela. Sim ou não? O amor de Deus que nós temos, Deus ama em nós pelos nossos procedimentos. A mesma coisa, porque se diz aliança, aliança é um casal. Sim ou não? Então, se a mulher me ama ou o homem me ama, nossa, ele tem um defeito, mas ele tem uma qualidade. Ele faz isso, mas ele me recupera disso. Mas quando você vê que não ama, já pensou como é triste alguém dizer assim, olha, não quero mais você porque não te amo mais. Quantas pessoas já foram mortas por causa disso? Que não aceita a traição do amor. Você não vai ser minha, você não vai ser de mais ninguém. Eu vou te matar. E mata mesmo. Se ligar a televisão todo dia nesse bendito de jornal, aí você vai ver. E o amor de Deus já é diferente, Dali. Ele disse, ainda que tu seja infiel, olha o amor permanente da graça. Ainda que tu seja infiel, eu, Senhor, permaneço fiel. Olha, doar-se. Pode falar, irmão Reginaldo. Você falou aí pois quando se ama, fazemos de tudo para agradar a pessoa amada, né? Sim. Está aí. Quando se ama, fazemos de tudo para agradar a pessoa amada. Como estamos falando de nós para com Deus, nós o amamos. Então o que é que nós fazemos para agradar Ele? Salmo 147, versículo 11. O Senhor se agrada daqueles que o temem. Aí Provérbio 8, 13 vai dizer o que é temer o Senhor. Ou seja, temer o Senhor é odiar o mal. Então, se afastar do mal. Então, se temer ao Senhor é se afastar do mal, é isso que agrada a Ele. Quando Ele vê alguns de nós se afastando do mal. O que é afastar do mal? Ele não está pecando, praticando o pecado. Pecar nós pecamos, mas praticando o erro. Então, quando a gente procura evitar, se afasta do erro, então isso você está agradando a pessoa amada, que é, no caso aqui é Deus. Porque diz, o Senhor se agrada dos que o temem. E aquele que teme o Senhor se afasta do mal para agradar o Senhor, porque o Senhor o ama. 2 Coríntios 5,14 diz assim, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Morreu por todos, logo todos morreram. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Morreu por todos, e logo todos morreram. Ele morreu por todos para que vivam, e não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por ele morreu, ressuscitou. Assim que nós daqui por diante, ninguém conhecemos segundo a carne, se antes conhecemos a Cristo segundo a carne. Já agora não conhecemos deste modo, e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas antigas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então aí nós podemos ver que independente, tem pessoas que ainda não são libertas das coisas passadas. Mas o Senhor disse que se nós já morremos com Ele, se nós já tiramos a prática desse pecado, que Ele disse que primeiro morreu Ele, e depois nós também temos que mortificar a ação carnal. Então que nessa manhã nós possamos
nos identificarmos o amor verdadeiro de Cristo. Vou terminar já, pastora, falta pouco, né? Escândalo da graça. Seria a graça injusta se comparada com a humana. A justiça divina é imediante perdoadora. Logo, sobre a ótica humana, a graça se torna injusta. Por esse motivo, a graça é considerada um escândalo. Colossenses 2, está aberto aí, não, Reginaldo? Colossenses 2,14? Colossenses? É. Quer abrir primeiro para ler. Pelo quê? Pelo fato de não haver merecimento por parte de recebedor, o apóstolo enfatiza a impossibilidade da graça andarem juntas, pois ambas são excluidentes, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois como diz Gálatas 2,16, como diz o Atos dos Apóstolos, mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus. Logo, pela lei, é impossível o pecador se salvar, mas dependendo única e exclusivamente maravilhosa graça de Deus, ele encontrará descanso para a alma. Achou, Evangelho? Pode ler, só para a gente dar uma... Colossenses 2 e 14. Havendo riscado a célula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando na cruz. Para quem não entendia, para quem não sabia para que Jesus veio, mas ele avisou: o Filho do Homem vai ser entregue. Ele chamou os discípulos a orar, né? Mas aquilo ali, a primeira pessoa que teve medo da verdade foi Pedro, né? E Jesus, mesmo sabendo, conhecendo quem somos nós, ele só é Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Para que escândalo maior do que esse? Eu saber que Jesus veio em uma missão, que ele tinha que se entregar por vontade do Pai. Porque tem pessoas, irmão Reginaldo, que a Bíblia diz de quem por onde vier o escândalo, né? Porque nós, humanos, devido às nossas práticas, nós somos sujeitos a cair e a pecar. Deus não manda nós cair nem pecar, ele diz que nós somos sujeitos. Por isso ele diz: se está de pé, segure para que você não caia. Porque o escândalo de quem leva a cruz, ele diz que é melhor amarrar uma corda no pescoço e se lançar do espinhadeiro abaixo, né? Então, uma coisa importante nesse versículo, que seria a graça injusta comparada com a humana. Então, quer dizer, ele se esquece os humanos, esquece as práticas, os delitos, as ações, esquece tudo. Eu tenho uma coisa que eu só seguro aquilo que me edifica. Pode falar, pastor. Você falou aí da graça, né? Seria a graça injusta? Se você olhar na ótica humana, ela parece ser injusta. Dá um exemplo. Se você ler em Mateus 20, do versículo 1 ao 15, Mateus 20, do versículo 1 ao 15, eu vou ler só um. O reino do céu é como o dono de uma plantação de uvas que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores. O reino do céu é como o dono de uma plantação de uva que saiu de manhã logo cedo para contratar trabalhadores. Aí ele diz assim: no primeiro horário ele contratou uma parte, no segundo horário ele contratou outra parte, no terceiro até o quarto horário, no finalzinho do dia ele contratou outra parte. Acabou o serviço. No final, aí ele disse: começa a pagar pelo último. Aí pelo último ele deu um dinheiro, o outro ele deu outro dinheiro, o outro ele deu outro dinheiro. O que foi chamado primeiro, disse a ele que ele estava agindo com injustiça. Como assim eu estou agindo com injustiça? Aquele dali pegou 5 horas da tarde e eu peguei 5 horas da manhã, você pagou o mesmo valor. Aí o senhor da vinha disse: ué, eu marquei quanto com você para trabalhar o dia? Um dinheiro. Bom, eu não lhe paguei o seu dinheiro? Se eu estou sendo bondoso para com o que pegou mais tarde, ué,
Mas é eu que estou sendo. O combinado com você eu já paguei, eu paguei. Por causa da sua maldade, você quer que seja mal também? Então, aquilo era a graça de Deus, ele demonstrando sua graça. É igual aqui, a sua graça. A misericórdia de Deus. Por exemplo, um patrão, ali no caso, vou fazer para nos aprender rápido aqui. Você é uma patroa, contrata eu e a Dalila para trabalhar para você. Só que você me contratou de 5 da manhã a 5 da tarde. Me disse que me dava R$10. E ela, você chamou 4 horas da tarde para trabalhar só 1 hora e dá R$10 a ela. Isso, pela ótica humana, eu estou vendo que você está sendo injusta, enquanto na verdade você não está sendo injusta, você está sendo bondoso e justo. Bom, justo para comigo, que me pagou o combinado, e bondoso para com ela, que pagou o que quis pagar, porque o dinheiro é seu. Mas eu olho e vejo que é maldade da sua parte. Não me deu mesmo tanto, está entendendo? Mas então, o ser humano pela ótica humana, a graça de Deus é injusta. Pela ótica humana, é dessa maneira. Aquilo era a graça de Deus. Então o homem que disse não, isso é injusto. Não era injusto, ele foi justo. Ele estava com inveja. Deus está preparando o coração, Ele está preparando o nosso coração para o É porque ele disse: o reino do céu é semelhante. Ele sempre falava e trazia essas coisas para mostrar como é que nós somos. É que nós, seres humanos, nós queremos justificar-se, né, Reginaldo? Um para com o outro, né? Nós Então somos maus. Vocês sendo mal. Olha aí, Jesus disse: vocês sendo mal, sabe dar boas coisas. Então ele disse que nós somos mal. E nós somos mal mesmo. Ai daquele que você dizer isso. Vamos terminar já vou terminar, pastor. A divina graça é incompreendida. Nos dias do apóstolo Paulo, muitos não compreenderam os seus ensinamentos sobre a graça de Deus. Segundo Pedro 3,15, quem puder ler para mim, só para terminar. 2 Pedro, versículo 3,15. Por isso, logo da história da igreja, 2 extremos estivemos presentes acerca da compreensão da graça. Primeiro, liberdade total para pecar. Romanos 6, 1, 2. A impossibilidade de receber tão valioso presente. Gálatas 5, 4, 5. O primeiro naturalmente leva a pessoa à libertinagem. Entretanto, a palavra de Deus mostra que o maior castigo sobrevirá sobre os que proferem no sangue o pacto de ultrajarem o Espírito da graça. Hebreus 10, 29. O segundo extremo nos oferece o perigo do legalismo. A ideia de que para ser salvo por Deus é preciso dar algo em troca. Tal atitude que pode levar o crente ao orgulho espiritual. Efésios 2, 8, 10. E gerar toda sorte de comportamento de hipocrisia. Né? Então aqui a gente vê que... Achou aí, Reginaldo? Achei. Pode ler, por favor. O de 2 Pedro 3? Sim. 15 e 16. E tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que o indulto e inconstante torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Então, a graça de Deus, a divina graça, Deus nos deu livre-arbítrio. Arbítrio, né? Livre-arbítrio. Arbítrio. A língua de baiano é um pouco enrolada. Né? Então, nós vemos aqui que o próprio apóstolo Paulo, ele tenta exortar, ele tenta trazer o povo ao conhecimento dessa graça que o Senhor nos deu como presente. Nós já pensamos como foi difícil o ministério do apóstolo Paulo, mas em nenhum momento ele desqualificou a palavra, ele sempre ia em cima do poder de Deus na vida dele. Então aqui está dizendo que a graça de Deus, ao longo da história da igreja, nos demos
um presente acerca da compreensão da graça, a liberdade total para pecar. Ninguém peca porque é bom pecar. Quando a gente conhece a palavra, não. Eu desconcordo. Mas ele está dizendo que não é bom pecar. Então o apóstolo Paulo está dizendo, ao receber tão valioso presente pela fé da graça do Senhor, nós não podemos mais pecar. É isso, meus irmãos? Vai falar. Então, uma só referência aqui, Gálatas 5:13, porque vós, irmão, foste chamados à liberdade. Não usei, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi uns aos outros em amor ou em caridade. Ou seja, esse extremo que você está falando aí, as pessoas, porque Paulo dizia, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então as pessoas, superabundou a graça, então eu posso pegar o quanto eu quiser, a graça é maior. As pessoas estavam entendendo dessa maneira. Ele falou, não usei da liberdade para dar ocasião à carne. Então as pessoas iam a esse extremo. E o outro extremo que está aí, que as pessoas entendiam outro erroneamente, e o outro extremo, dizendo, é a graça. Então eu não acredito na possibilidade de só a graça é capaz de me salvar. Uma salvação tão maravilhosa dessa, só a graça não, eu preciso fazer alguma coisa. Enquanto na verdade não precisava fazer mais nada. Era crer e aceitar. Esses eram os dois extremos daquela época. São dois paradigmas. E hoje também. É dois paradigmas. Hoje as pessoas não aceitam crer de graça. Crer e aceitar. Esses dois paradigmas nós temos que ter com nós. Porque sem crer, sem ter fé, nós não podemos aceitar, né? E para nós aceitar, nós temos que ter o conhecimento. E a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos já terminar, pastor. Se deixar presente pela graça, se deixar presentear pela graça humana, é impossível o crente alcançar pela graça retribuir a Deus tão grande salvação. Se fosse possível, já não seria graça, favor imerecido, mas mérito pessoal, que tiraria de Deus a autoria divina de salvação em nosso relacionamento com Ele. Quem tem mérito do seu Filho Jesus Cristo, Filipenses 2:9, está aqui, pelo que também, 2:9 de Filipenses, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus Cristo dobre todo o joelho, no céu e terra e debaixo da terra. Então quer dizer, esse mérito, às vezes, mesmo a gente conhecendo aqui que está escrito, tem pessoas que querem se crescer com mérito que não é dele, com a palavra que não é dele, com o chamado que não é dele. Quantas pessoas já cresceram em bens financeiros pelo poder da palavra, buscando bens materiais, né? Mas aqui está falando sobre a presença de ser presenciado, deixar-se presentear pela graça. Aí ele está dizendo aqui, no 9, pelo que também Deus não se exaltou, Ele nos deu por misericórdia. Ele nos presenteou essa graça pela misericórdia. Aí ele diz assim, olha, os crentes que alcançam pela graça retribuiria a Deus de tão grande salvação, se fosse possível já não seria graça, favor imerecido, mas mérito pessoal, né? Aí o verso 11 diz assim, do 2, diz assim, toda língua que confessa que Jesus Cristo é Senhor, para a glória do Pai, assim também, pois, amado, meus, como sempre, obedecestes, e não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, quer dizer, nós somos dependentes. O que ele está dizendo aqui, que sem a graça, nós não temos dependência de Deus. A graça do Senhor, se deixasse nos presentear por nós, por mérito nosso, nós não conseguimos. Aí ele está dizendo, é pela graça de Deus, a bondade, pela misericórdia de Deus. Ele está dizendo, assim, pois, meus amados, como sempre obedecestes, não só a minha presença, porém muito mais agora a minha ausência. Ele está dizendo,
que ele foi, mas ele deixou como que nós recebêssemos do Senhor, né? Presbítero Reginaldo, evangelista Reginaldo, que nós recebêssemos do Senhor um bem adquirido através da obediência. É isso mesmo, evangelista Reginaldo? Amém. É um bem requerido pela obediência, assim que compreendam o favor infalível, inefável, que Deus, mediante a sua graça, deve deixar a presentear a graça. Quer dizer, deve deixar de presentear por ele. Quem compreende que significa que sermos justificados por Deus, permite elaborar nós nos braços do amor, perdão do Pai, para os filhos de Deus, consórcio do valor da graça ao Pai. Tudo é presente, tudo é dádiva, tudo é favor imerecido. Portanto, deixa-nos presentear-se pela graça de Deus, para a gente findar. O 15 diz, para que vos tornei irrepreensíveis e sinceros. Então existe em nós um dever. Pode falar. Está falando sobre se deixar presentear pela graça de Deus. Se deixar. Jesus mandou Paulo levar esse presente para os judeus. Posso ter uma referência? Pode. Atos capítulo 3, versículo 46. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era missa em que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e não vos julgueis digno de vida eterna, eis que agora nós voltamos para o gentio. Ou seja, os judeus não se sentiam dignos de vida eterna, então eles rejeitaram essa graça de Deus. E os gentios, aí o versículo 47 diz que os gentios glorificava a palavra de Deus por tão grande salvação. Glória para os gentios, quando viram isso, Paulo voltando para ele. Viram que o judeu rejeitou, quando Paulo voltou para o gentio glorificava a palavra de Deus, ou seja, ele receberam com agrado. Amém, irmãos? Salvação que Deus abençoe a todos. não vou mais além que eu já passei no horário, pastor. Né? A conclusão. Na lição desta semana, estudamos a relação da graça e da lei. Vimos que a graça é favor imerecido e compreendemos que ela chega a ser um escândalo para os que não creem. Portanto, estamos conscientes de que nos salva é a graça de Deus, mediante a fé somente. Efésios 2:8. Livre-arbítrio. É possível perder a salvação. São assuntos que veremos na próxima lição. Amém? Deus abençoe a todos. É possível ter a salvação? Deus abençoe o pastor, o evangelista Reginaldo, pela oportunidade, né? A professora não foi 100%, mas fez presente diante do chamado. Fez chamado presente diante do chamado, né, da convocação espiritual. Nós estamos aqui para isso, para aprender com os outros, né? E que Deus abençoe a todos. Eu vou chamar a pastora Ida para fazer a oração final. Amém. E aqui está. E desde já eu já gostaria de saber quem vai trazer a lição número 8. Pastor aí? Não, deixa eu trazer essa aqui, ó. Se não tiver alguém escolhido. No dia 3. Que número? A 10, sim. Tá bom? Amém. E aqui a nossa oferta para comprar a revista. Amém. Deixa eu pegar minha. Deus abençoe a todos e as palmas para Jesus, né? Bom estarmos aqui. Bom estarmos aqui aprendendo o Senhor. Cada um ensinando o seu povo, né? E aí se torna muito em nossas vidas, né? Deus possa abençoar. Oremos. Senhor, te damos graças por tudo. Te louvamos pela tua palavra, pelo ensinamento. Por esse momento passamos aqui na tua presença aprendendo tua palavra, Pai. Abençoa o dia dos teus filhos, abençoa a noite, ao qual nós iremos cultuar a ti, Pai. Seja com cada um, Senhor, no meio da família, ao celular e ao levantar de Jesus. Se Deus é por nós, Quem será contra nós?